Muito boa tarde, os donos da bola no ar, hoje sem o Everton Guimarães, mas nós vamos trazer, claro, tudo sobre o futebol mineiro. No programa de hoje, claro, nós vamos falar da rodada do final de semana. Amanhã o Atlético visita o Ceará no Castelão e no domingo o Cruzeiro recebe o Goiás no Mineirão. Nós vamos também trazer notícias do sorteio da Copa do Brasil, toda a repercussão aí dos adversários de Atlético e Cruzeiro, e tem ainda a questão também da Libertadores, né? No meio de semana os times também entram em campo por essa competição, então nós vamos trazer todos esses detalhes a partir de agora. Vamos começar então falando do Atlético. O Atlético, como eu disse, vai visitar o Ceará amanhã, partida que tem tudo para ser bem complicada no Castelão, né? O Ceará começou vencendo na competição, inclusive goleando o CSA, e agora na segunda rodada a gente viu, né? Contra o Cruzeiro, fez uma partida duríssima, uma grande exibição do Fábio. O Cruzeiro acabou vencendo por 1-0, mas foi um jogo muito difícil, que mostrou que o Ceará está bem encaixado. Mais um bom trabalho do Anderson Moreira, que é um técnico muito conhecido de nós mineiros. Então tem um jogo que tem tudo para ser muito complicado. O Atlético que tenta manter os 100% de aproveitamento no Brasileirão. O Atlético com 6 pontos, dividindo ali a liderança, principalmente com o São Paulo. E olha só, um desfalque certo já apareceu, né, nessa manhã. A informação chegou da cidade do Galo. O meio-campo Luan vai permanecer em Belo Horizonte, ele vai aprimorar a parte física, ele que saiu no intervalo, né, do jogo contra o Vasco, muito desgastado realmente. E além do Luan, outros jogadores estão nessa programação, vão ficar em Belo Horizonte, sequer viajam a Fortaleza. São também o zagueiro reserva Léo Silva, o meia Vinícius, o também meia Terans e o Alejandro. Vale lembrar, o Casares ainda está lesionado, ainda se recuperando, e o Adilson também se recuperando. Ainda não se sabe se eles vão para a Venezuela para a partida de terça-feira. E aí, até imaginando, o detalhe que chama a atenção é que não só o Luan está fora, mas como um provável reserva, um provável substituto também, que é o Vinícius. Então, tudo leva a crer que o técnico interino Rodrigo Santana vai fazer a mesma coisa que ele fez no meio do jogo contra o Vasco. Ele acabou optando pelo Michael Bolt, e aí fez uma trinca ali com o Michael Bolt, Xará, atuando ali juntos com o Geovânio. E aí revezando quem aparece mais por dentro, enfim. Muito provavelmente esse deve ser o Atlético que, pelo menos a parte ofensiva, né, junto com o Ricardo Oliveira, o Atlético que visita o Ceará. E aí vale lembrar também que a gente ainda não sabe, né, o que o técnico interino Rodrigo Santana vai fazer com o restante da equipe. Por quê? O Atlético já na terça-feira tem um jogo importante pela Copa Libertadores contra o Zamora na Venezuela. Tem toda a questão logística, né? E é um jogo que vale vaga na Sul-Americana. Então não se sabe se o Atlético, às vezes, pode ir com mais jogadores reservas, se outros jogadores podem ser poupados. E até a gente tem agora a palavra do zagueiro Hever, zagueiro que, quando o Léo Silva não atua, acaba também sendo capitão, é um dos líderes da equipe, e ele falou sobre essa questão da logística. Vamos ouvir. Nós temos que com o que nós temos de melhor, né? Eu acho que o momento não é de abrir mão de nenhuma das partidas. A gente tem um grupo grande, né? Temos profissionais para que possa recuperar esses jogadores, mesmo com essa logística maluca, né? A gente, daqui a pouco, Fortaleza acaba ficando mais longe do que a Venezuela, né? Então, acredito que isso já está sendo pensado ali com o que vai ser feito. Acredito que quem estiver em campo vai procurar o melhor sempre para a equipe do Atlético. É uma decisão difícil do Rodrigo Santana, né? Porque o Atlético largou muito bem no Brasileirão, vencendo as 2 primeiras partidas. Tem essa possibilidade aí de fazer a trinca. No Brasileiro é muito difícil encaixar essas sequências, mas ao mesmo tempo o jogo da terça-feira é muito importante, porque pode dar uma vaga na Sul-Americana, né? Às vezes os clubes brasileiros acabam não valorizando uma Sul-Americana, mas a gente viu com o Atlético Paranaense no ano passado o quanto essa competição pode ser, sim, interessante, pode trazer bons públicos, pode trazer renda e, principalmente, trazer a vaga na Libertadores do ano seguinte. Então, o Atlético dividindo as atenções, é muito complicada a logística até a Venezuela, o voo é muito difícil, com escala, enfim. O Atlético, então, tem essa partida que vale muito contra o Zamora. Vale lembrar, o empate é do Zamora, o empate por qualquer placar acaba dando a vaga para o Zamora. Então, o Atlético teria que vencer mesmo lá na Venezuela. Então, é uma partida difícil. O Rodrigo Santana vai ter que aí tomar opções, ser estratégico
estratégico, ter planejamento para fazer aí um Atlético forte, tanto amanhã contra o Ceará, mas também na terça-feira contra o Zamora, outro jogo importante. E aí a gente está falando tanto no Rodrigo Santana, né, que é o técnico interino da equipe, e nesse momento a palavra oficial da diretoria do Atlético é de que o Rodrigo Santana segue como treinador interino. O Atlético já procurou, vamos lembrar, Thiago Nunes do Atlético Paranaense, foi o primeiro nome procurado, o Rui Costa, que é o diretor de futebol do Atlético, trabalhou com o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, gosta do trabalho dele, procurou oficialmente, inclusive, essa informação foi confirmada, né, pelos dois clubes, inclusive, mas o Thiago Nunes preferiu permanecer no Atlético Paranaense. Recebeu um aumento salarial, até em virtude do bom trabalho que ele tem feito lá, campeão paranaense, campeão da Sul-Americana, enfim, permaneceu por lá. O segundo nome procurado pelo Atlético foi mais uma sondagem, né? Mas houve a procura pelo Rogério Ceni. Rogério Ceni também preferiu permanecer no trabalho, que já vem fazendo aí há um bom tempo, campeão da Série B pelo Fortaleza, acabou até se recuperando da derrota na última rodada, né? Venceu agora o próprio Atlético Paranaense, então foram duas negativas que o Atlético recebeu. O mercado está muito complicado, está muito difícil encontrar técnico, estava até acompanhando o noticiário do Vasco, por exemplo, que é outra equipe que tem um treinador interino nesse momento. O Vasco está tendo muita dificuldade, deu uma sondada no Dunga, acabou não avançando essa conversa, então a própria diretoria do Vasco manifestou muita preocupação com o mercado, então não está fácil achar treinador. E enquanto as vitórias vão aparecendo, né, o Atlético está com 100% no Brasileiro, um campeonato muito complicado de se encaixar sequências, parece que o Rodrigo Santana está ganhando moral junto aos jogadores. Até por isso, a gente separou aqui um trecho do Hever falando sobre essa situação do treinador. Vamos ouvir. A chegada do Rodrigo mudou algumas coisas na nossa equipe, né? A gente tem notado isso, né, desde que o Rodrigo acabou assumindo os dois jogos da final, o jogo da Libertadores, Avaí e agora o Vasco. Eu acho que o Rodrigo é um cara que acaba buscando muitas informações, um cara que está buscando seu espaço, tem um grande time em suas mãos. Acredito que ele não quer deixar essa oportunidade passar, vai tentar agarrar de todas as formas e ele vem demonstrando isso no dia a dia. Então, eu acredito que a partir do momento que isso acaba se encaixando, tem grande chance das coisas acontecerem para o lado positivo. Então, espero que o Rodrigo tenha esse sucesso aqui com a gente, que a gente possa dar essa resposta que ele tanto espera da gente dentro de campo. Sem dúvida, né? A chance da vida, digamos assim, do Rodrigo Santana, é a grande oportunidade que ele teve até agora na carreira. É um técnico muito conhecido nosso pelos trabalhos no interior do estado, né? Principalmente na URT. Foi escolhido várias vezes como treinador do interior. É um cara estudioso, um cara que tem uma visão tática interessante. E até por isso eu queria fazer um paralelo aqui, porque muito se compara a situação do Rodrigo Santana com a situação que o Atlético viveu no ano passado e acabou efetivando o Thiago Largue. Eu, particularmente, vejo, claro, algumas semelhanças por serem dois profissionais que estariam, né, caso o Rodrigo Santana seja efetivado, assumindo um clube grande pela primeira vez, mas também vejo diferenças. O Rodrigo Santana é um treinador. Ele é um treinador há algum tempo, já passou por diversas equipes, aí a gente pode falar de categoria de base, o próprio RT, outras equipes, então ele tem essa vivência, né, dessa função. Já o Thiago Largue, ele não era um treinador, né? Ele era da comissão técnica do Oswaldo de Oliveira, né? Mas ele tinha outras funções, né? Uma questão mais de estatística, enfim. Acabou sendo um achado. Eu até avalio que o trabalho do Thiago Largue não foi ruim. Ele entregou muito mais que o próprio Oswaldo de Oliveira, né? Se é que isso pode ser considerado um elogio, mas é verdade. O Oswaldo de Oliveira é um técnico, ele até então não era, mesmo assim fez um trabalho muito melhor. Então, acabou entregando um Atlético melhor do que recebeu, mas mesmo assim, em alguns momentos, na minha opinião, ele acabou se perdendo em algumas decisões, principalmente pós-Copa do Mundo, né? O Atlético acabou perdendo peças importantes, o Gustavo Blanco por lesão e o Roger Guedes por uma venda para o exterior, né? O Atlético também nem era dono do passe, então não teve muito o que fazer, acabou ficando com uma boa quantia, mas fato é que o Thiago Largue teve que redesenhar a equipe. Vieram muitos reforços, muitos jogadores jovens, que inclusive agora estão no fim aí de contrato de empréstimo, falando aí de Natan, de Leandrinho. Acho que o Thiago Largue se perdeu em algum momento, até por não ter essa bagagem. O Rodrigo
Rodrigo Santana me parece mais preparado para assumir o cargo. É claro, é um técnico jovem, é um técnico que, se vier uma sequência negativa, muito vai se falar, que não tem experiência, toda aquela conversa que a gente já conhece de futebol brasileiro. Ele tem sim mais bagagem, mas talvez o Atlético precise realmente de um treinador com um currículo maior, né? Com mais passagens mesmo por times grandes, enfim. Talvez essa seja a expectativa da diretoria. O mercado está muito complicado. Vamos ver então o que o Atlético vai fazer. Vamos falar um pouquinho também sobre o sorteio da Copa do Brasil pelo lado do Atlético, né? Ficou bem complicada a situação, um duelo difícil contra o Santos nas oitavas de final da competição, um duelo de Série A. O Santos é aquele time meio imprevisível, né? Faz uma partida maravilhosa, goleia, vence o próprio Grêmio, a gente viu, né? Fora de casa, muito difícil vencer o Grêmio lá na Arena Gaúcha, e aí acabou conquistando esse resultado. Depois vem, pega o Fluminense, jogo dificílimo. Então é um Santos de altos e baixos. O primeiro jogo vai ser aqui em Belo Horizonte e o segundo no estado de São Paulo, né? O Santos costuma variar muito, Pacaembu e a própria Vila Belmiro. Então é um confronto muito difícil, mas eu acho que o Atlético tem possibilidades. O Santos é uma equipe irregular, às vezes o Atlético fazendo um bom resultado aqui pode trazer sim uma vantagem e aí decidir em São Paulo tendo boas possibilidades. Vamos ver, acho que vão ser 2 jogos interessantíssimos. É muito legal ver esse time do São Paulo jogar. Ontem acompanhei o jogo entre Santos e Fluminense, muito se falou, né? São Paulo contra o Fernando Diniz. Foi interessante. Acho que o Santos tem deficiências, mas também tem qualidades, tem jogadores interessantes, principalmente o Rodrigo, realmente um jogador muito bom. O Eduardo Sacha voltou a marcar gols. Então, acho que vão ser 2 jogos muito interessantes nesse duelo grande, um duelo gigante, já nas oitavas de final da milionária Copa do Brasil. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos para um rápido intervalo. Claro, o Cruzeiro vem na sequência, mas antes nós temos um recado do Everton Guimarães. Confira. Olá, meu amigo, minha amiga. Você já deve ter ouvido falar de liquidação de eletrodoméstico, de roupa, de móveis, até liquidação de carro, mas e de fazendinha? Já ouviu falar? Claro que não, porque a Francisco Rocha Imóveis está promovendo a maior liquidação de fazendinhas do Brasil. São mais de 30 mil metros quadrados de área, a poucos minutos da represa e da prainha de Três Marias. É roça, amigo, pertinho de um mundão de água. Mas escuta só com atenção. Se não comprar sua fazendinha nessa liquidação, que a Francisco Imóveis está promovendo, nunca mais, pelo preço e pela mixaria que está de prestação. E o estoque já será zerado, hein? Sinalzinho, ó, pequenininho e mensais a partir de 330. É muita terra, é muita água e pouco dinheiro. Pega aí seu celular agora, liga no telefone que está na sua tela ou mande um WhatsApp 999101515, não tem erro. Liga logo ou então você vai ficar sem sua fazendinha, hein? Francisco Rocha Imóveis, esse é tradição e tem tradição em realizar o sonho da família mineira. Liquidação de fazendinha, Francisco Rocha Imóveis, chame agora, 30 mil metros quadrados, mensais de 300 e por a partir de R$330, 999101515, o WhatsApp mais fácil do Brasil, é Francisco Rocha Imóveis. Pessoal, estamos de volta com os donos da bola e tá rolando aquela promoção aqui nos últimos dias, né? 2 pares de ingresso para o Samba Prime, que acontece no dia 25 de maio no Mineirão. Olha as atrações, só para você ter uma olhada, dá uma olhada, né? Sorriso Maroto, Suel, Tiaguinho, Ferrugem, Belo, Dilcinho e Turma do Pagode. Gente, pelo amor de Deus, hein? Você não vai perder, né? Pagode, futebol, tem tudo a ver. Então envie uma mensagem com o seu nome completo agora, hein? Pro nosso Bandzap. Tá na tela aí o Bandzap pro pessoal participar? Então você já manda a sua mensagem, nome completo. A nossa produção já está trabalhando ali para sortear aí os 2 vencedores. E no final do programa a gente anuncia, então, quem são os ganhadores, o nome, final do telefone, enfim. Os 2 vencedores que vão poder, então, curtir bastante esse festival com realmente os nomes que estão bombando na música do samba, né? A gente fala pagode, samba, é tudo muito parecido. Então, quem quiser curtir aí o Samba Prime, pode participar a partir de agora. O número está aí na sua tela. Pessoal, então vamos falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai receber o Goiás aqui no Mineirão, domingo. Essa partida acontecendo 4 horas da tarde. Cruzeiro tentando, né, fazer os 6 pontos nos 2 jogos, se recuperando da derrota da estreia e tentando, então, essa arrancada nessa fase inicial do Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o técnico Mano Menezes já adiantou, vai manter o esquema de rodízio, ele vai rodar jogadores nessa maratona mesmo, né? O Cruzeiro está jogando no final de semana, meio de semana, vai ser assim, com 2 jogos
sempre até a Copa América, e ele já até deu uma prévia do que vai fazer no jogo de domingo. Não revelou tudo, mas a gente já tem algumas pistas. E aí foi até engraçado na coletiva de ontem, o atacante Fred falou sobre isso. Ele garante que não quer ficar de fora. Vamos ouvir. Vai, mas não tô gostando dessas conversas não, mano. Já foi questionado, perguntaram pro Mano ontem, tá? Eu tô bem demais. Eu acho que o lugar que eu me sinto mais à vontade e onde eu posso mais me recuperar fisicamente e emocionalmente é dentro de campo, né? Que é com a rede balançando, com as vitórias. Ontem foi um jogo atípico porque a equipe do Ceará tem muita qualidade, mas eu quero jogar o máximo de jogos possíveis. Vou fazer de tudo para recuperar e vou fazer pergunta pro Mano aí como é que se eu vou jogar os 90 do próximo jogo, que eu tô feliz ali jogando. Mas como é fominha o Fred, hein? Tudo bem, no bom sentido, nunca quer ficar de fora, né? Quer sempre atuar. Fred que está numa sequência pesada, se eu não me engano, 13, 14 jogos na sequência em alguns deles. Ele foi substituído, mas em muitos jogos acabou atuando os 90 minutos, que foi o caso da partida de quarta-feira contra o Ceará. E aí, o que o Mano Menezes explicou na coletiva pós-jogo? O Fred deve atuar no domingo, essa é a previsão. Ele vai jogar normalmente contra o Goiás e deve ficar de fora na quarta-feira. Aí sim, na partida contra o Emelec. Qual que é o raciocínio que o Mano Menezes está fazendo? Nesse momento, é muito importante o Cruzeiro dar uma arrancada no Brasileirão, fazer essas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, é uma partida importante também, é Libertadores, mas um empate praticamente garante o Cruzeiro como a melhor campanha na fase de grupos, que é o que o Cruzeiro almeja, né? E aí, quem seria o adversário que poderia tirar essa condição do Cruzeiro em caso de empate? O Internacional, que joga contra o River Plate na Argentina. Para você ter uma ideia, o Internacional teria que fazer uma goleada, mais de 5 gols de diferença contra o River Plate. Então, um empate realmente praticamente deixa o Cruzeiro na primeira posição geral. Então, tendo em vista isso, o Mano Menezes deve pesar mais a mão nesse rodízio na quarta-feira. Para o jogo de domingo, Dodô, Marquinhos, Gabriel devem ser jogadores que não devem atuar, né? A gente pensando aí, o Dodô cede a vaga para o Egídio, que não muda muito, né? O Mano ainda não tem definido quem é o titular, e o Marquinhos Gabriel nem teria como, né? O jogador que sentiu uma fisgada, acabou deixando o campo mais cedo e até por isso deve ser substituído. Quem sabe o Pedro Rocha voltando, né? Não ficou sequer no banco de reservas na partida contra o Ceará, então é possível que o Pedro Rocha volte, mas se não voltar, tem outras opções. O próprio David, que acabou participando do gol da vitória do Cruzeiro, também pode aparecer, são as opções do técnico Mano Menezes. Nós falamos da Copa do Brasil pelo lado do Atlético, vamos falar do Cruzeiro também, né? O Cruzeiro já sabe, vai encarar o Fluminense nas oitavas de final da competição, outro duelo de primeira divisão. A primeira partida vai ser no Rio de Janeiro, a decisão da vaga aqui no Mineirão. E o atacante Fred, né, que tem uma grande história pelo Fluminense, fala um pouco sobre esse reencontro. Vamos conferir. Não só para mim, mas vai ter eu, Thiago, vai ser um confronto especial pra gente, né? Pelo carinho que a gente tem pelo Fluminense, mas um grande jogo, porque a equipe do Fluminense está fazendo tá tendo um futebol muito envolvente, com o Fernando Diniz colocando aquele toque de bola, pressão. E chegou uma fase da Copa do Brasil que não tem como mais escolher adversário, que sempre vão ser jogos grandes, mas a gente está preparado. Vai ser um confronto bom de jogar, né? Duas equipes grandes, mas vamos dar a vida para fazer gols e ser campeão. Bom, eu acho que claramente o Cruzeiro acabou se saindo melhor nesse sorteio em relação ao Atlético, né? Pegar um Santos nesse momento é muito mais complicado do que pegar um Fluminense, mas isso não quer dizer vida fácil de jeito nenhum. Acho que o Fluminense tem peças interessantes, tem um ataque muito móvel, né? Com jogadores rápidos, o próprio Pedro também está voltando, é um centroavante que sabe marcar gols, então não pode nunca imaginar que vai ser um confronto difícil, né? Que vai ser um confronto fácil, vai ser um confronto difícil. O Cruzeiro já demonstrou em alguns momentos que tem dificuldade, principalmente para propor o jogo. Nesse aspecto, acho que a primeira partida ser no Rio de Janeiro é uma vantagem, sim. O Cruzeiro, quando tem essa obrigação de fazer o gol, acaba tendo dificuldade. A gente viu, por exemplo, contra o Ceará. Então, fazendo essa primeira partida no Rio de Janeiro, com o Fluminense tendo a obrigação de atacar, às vezes jogando ali por contra-ataques e tudo, e aí trazendo a decisão, quem sabe, com um bom resultado, né? E aí o Cruzeiro trazendo a decisão com
mais tranquilidade para o Mineirão. Mesmo assim, acredito em duelos complicados nessa Copa do Brasil aí, que é milionária, todo mundo quer vencer, o prêmio é altíssimo e o Cruzeiro defendendo mais uma vez o título, né? O primeiro bicampeão seguido, né, na história da competição, é o Hexa, o único também na história da competição e agora tentando aí pela terceira vez, seria uma façanha impressionante de uma equipe que realmente tem características de jogar competições de mata-mata. O Cruzeiro tem uma equipe um pouco mais velha, né, de idade, e até por isso são jogadores mais rodados, jogadores mais experientes, e talvez por isso o Cruzeiro tem se dado bem nessas competições de mata-mata, né, dessas eliminatórias. Quem sabe, então, o Cruzeiro começando aí nas oitavas de final já da Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético, por estarem na Libertadores, acabaram entrando nessa competição já nas oitavas de final. Então, quem sabe o Cruzeiro largando bem contra o Fluminense. Olha só, pessoal, vamos dar o resultado dos vencedores aí. Quem vai curtir muito aí no dia 25, o Samba Prime. O primeiro vencedor foi o Lucas César Carvalho, final de telefone 4183. E a segunda vencedora é a Brenda Marques Santos, final de telefone 5818. A nossa produção vai entrar em contato, passar todos os detalhes para que vocês possam curtir aí no dia 25 todas essas atrações do Samba Prime. E os sorteios, claro, continuam aqui nos Donos da Bola, também no Brasil Urgente. Nós vamos chegando ao final dessa edição e aí, é claro, na segunda-feira, Everton Guimarães de volta para passar a limpo a rodada, os jogos dos times mineiros. Logo mais às 4 da tarde, Luciana Viana no Brasil Urgente. Tem ainda o jornal Band Minas com Inácia Soares às 10 para 7 da noite. Um abraço!